queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição, dessa vez a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de outubro de 2025 e tem por título O Sermão do Templo. Hoje nós estamos aqui com a irmã Edna, com o pastor Geraldo e nós vamos comentar essa lição. E eu já vou pedir para o irmão Geraldo, nosso pastor, fazer uma oração para nós iniciarmos. Amém. Pode ser, oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, precisamos da Tua ajuda, da Tua graça sobre as nossas vidas, para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe também a cada professor e aos nossos alunos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E para ler o texto principal, o resumo da lição e os objetivos, eu vou pedir para a irmã Edna ler, por favor. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Jeremias 7:2. O resumo da lição diz: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. E os nossos objetivos: compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo, explicar o que é uma vida espiritual bíblica e destacar as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. É muito sério, né? O assunto aqui é bastante sério. Na interação, no meio da interação diz assim, o pecado e a cegueira espiritual eram tamanhos que não conseguiam mais ver o templo como um lugar sagrado de adoração ao único Deus. O templo tornou-se uma espécie de talismã, capaz de livrá-los de todo mal. E mais para baixo diz: Jeremias, com muita ousadia e coragem, declara que não era o templo que iria livrá-los do ataque do inimigo, mas sim uma mudança radical de atitude, né? Então, Deus sempre está dando para o povo uma oportunidade de arrepender-se, né? E esse povo aqui, o povo de Judá, eles não estavam dando ouvidos. Por quê? Eles estavam cegos espiritualmente, essa cegueira espiritual já tinha dominado, né? E agora, nesse momento, Deus dá uma ordem para Jeremias e pede para que Jeremias vá e se coloque à porta do templo. Ele pede para que ele grite para o povo, né? Para que o povo se arrependa. Mais uma vez, Deus falando com o povo sobre algo muito grave e sério que estava acontecendo, e ele usa Jeremias para fazer, né, para falar sobre esse assunto, para que o povo se arrependa. É mais uma chance que o povo tem, né, Edna? É mais uma porta aí, né, de saída, mas o povo não dá ouvidos, eles não se arrependem. Então a gente vai falar sobre o perigo da apostasia, da falsa adoração e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Dessa vez, Jeremias está falando para um povo que conhece a Deus, um povo que já teve intimidade com Deus, um povo que um dia já teve compromisso com Deus, mas olhou e traiu a Deus. De imediato aqui a gente já vê uma grande idolatria, né? É colocar o templo acima de Deus. Eles estavam tomando o templo como um talismã. Acontece muito isso hoje, a gente vai falar um pouquinho na nossa lição, né? Mas Jeremias, ele tem essa função de falar com esse povo. E aí a gente vai entrar no ponto 1 aqui, né? Sabendo que isso é um alerta para a igreja de hoje, né? Ouvir a voz do Senhor aí, não endurecer o coração, né? Como fez esse povo. E aí Jeremias vai ser a voz no templo. Jeremias vai falar no ponto 1 com os frequentadores do templo.
Então ele recebe a missão, ele se posiciona à porta e ele grita, anunciando a todos a mensagem que passavam ali, né? A mensagem era de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores do templo, pois estes estavam cumprindo com todos os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração diante de Deus. É aquela questão com seus lábios, né? Você até fala, mas o seu coração, ele não está cheio de Deus. E isso é muito sério. Aqui fala que a adoração e a oração, sacrifícios, são válidos quando são praticadas em conformidade com a palavra de Deus, em santidade, e para ele assim ecoou a voz de Deus no templo. O assunto era tão sério que a palavra de Deus aqui, no versículo 7, no capítulo 7 e capítulos adiante, fala que o povo estava dentro da igreja, mas mesmo assim eles estavam matando uns aos outros. Eles estavam fazendo coisas terríveis, né? Contra Deus e contra o próximo. E Deus não estava se agradando disso. Então ele usa Jeremias para dar esse alerta, para que o povo se arrependa, né? Mas o povo, infelizmente, não consegue se arrepender, porque o povo está cego. O povo está esquecido dos benefícios que Deus fez. E, por esse motivo, né, ele vai falando aí com o povo às portas. Problema: estar na igreja, estar dentro do templo, mas o coração está lá no mundo. Na igreja atual a gente vê muitas pessoas assim. Eles vêm para a igreja, eles já estão acostumados com a rotina, e a rotina é um perigo. Porque nós estamos vindo para a casa de oração, para a casa de Deus, com o intuito de entregar o nosso culto, o nosso melhor culto. Esse é o objetivo. Alguns estão vindo para a igreja, Edna, para mostrar a roupa que compraram. Outros estão vindo para ver a namorada. Outros estão vindo só porque se acostumaram no domingo à noite vir para a igreja. Isso me faz falta, né? Mas Deus, Ele olha a motivação do ser humano. E quando você entra no templo, qual é a sua motivação? Não é? Qual a nossa motivação? Porque a gente precisa se incluir nisso. Às vezes a gente se vê envolvido em tantos trabalhos, se acostuma tanto com a rotina e esquece da adoração. A adoração é a prioridade, a adoração a Deus. E o povo estava se esquecendo disso, né? Então, ele faz esse chamamento aí ao povo. Aqui fala que o povo de Deus estava com o coração distante de Deus, contaminando o culto ao Senhor, atraindo assim a sua ira, né? Então, isso é muito sério. E quer falar alguma coisa, Edna, nesse ponto? Eu acho que nesse ponto, isso tudo que você falou, que estava acontecendo, o povo ele estava vivendo uma religiosidade. Sim. Não é? Só se importando com o próprio templo, como você colocou, com os rituais, com os sacrifícios, mas não havia intimidade com Deus, não havia comunhão com Deus, né? E é o que acontece muitas vezes hoje. As pessoas, elas estão no templo, frequentando o templo, estão se vestindo como cristãos, estão falando até muitas vezes como cristãos, mas elas acham que só isso é o que é o importante, isso que é o certo, estar ali todos os domingos, todos os dias. Tem pessoas que se gabam por causa disso, mas eu venho ao culto todos os dias, eu dou o meu dízimo, as minhas ofertas, mas isso sem ter a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade com Deus, se torna apenas uma religiosidade, que era o que estava acontecendo ali com aquele povo. Sim, infelizmente, né? É verdade. E, pastor Geraldo, se o senhor quiser comentar ainda nesse tema e já falar sobre esse triste exemplo, que é o exemplo de Siló, né? Pode fazer isso agora. Então, o que eu acho muito interessante, a situação estava tão caótica
que Deus manda Jeremias se pôr à porta do templo. O que eu concluo com isso? Que se ele entrasse para falar lá dentro, não teria oportunidade. E a gente vê que hoje os pregadores que pregam a palavra como deve ser pregado, eles não têm tanta oportunidade, né, de estar nos grandes trabalhos para falar o que precisa ser falado. Então é muito triste que Deus manda Jeremias ficar à porta do templo. Ele não teria oportunidade de falar lá dentro. Os sacerdotes não daria a ele essa oportunidade. Então ele sabia que o povo estava com essa formalidade de entrar no templo e ao templo, né? Uma adoração falsa, uma formalidade. Então ele sabia que o povo iria, porque o orgulho deles era o templo. Ele estava firmado no templo, achava que no templo para eles era tudo. Então Jeremias teve que ficar à porta do templo. De uma forma ou de outra vocês vão ouvir a mensagem de Deus, né? Então, o exemplo triste de Siló, aqui veja que vem Deus citando para ele, trazendo um exemplo já bíblico do passado, do próprio povo, né? Lá no passado, no início, aqui do primeiro profeta, né? Samuel, no início dos profetas, quando eles também pecaram, se distanciaram de Deus e acharam que a formalidade ia atender eles. Quando a coisa ficou difícil para eles, no tempo de Siló, no capítulo 2 de 1 Samuel, aí eles lembraram, vamos trazer a arca para cá, né? Eles foram, buscaram a arca, nós vemos lá no capítulo 4 de Samuel, 1 Samuel, e trouxeram a arca e fizeram até festa, né? E os inimigos viram até eles alegres, satisfeitos, festejando, se cultuando, né? Quem sabe, culto maravilhoso, mas aqui diz que nem isto impediu de Deus trazer o juízo para eles. Veja que Deus deu uma sentença muito séria no tempo de Siló, que está no capítulo 2, no versículo de número 29 e 30 de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30, diz: porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Então eles desprezavam essas coisas, né? E então Deus falou com eles, eles não atenderam, mas de uma forma paliativa eles queriam resolver o problema, sem um arrependimento. Não, vamos lá para buscar a arca, mas isso não resolveu, simplesmente, como a irmã Edna disse aqui, uma religiosidade, né? Esses sacerdotes confiaram na estrutura religiosa e não em Deus. É o que nós vemos muito hoje. Alguém pertencendo a algum segmento e confia nisso. Olha, eu pertenço a tal igreja, né? Olha, eu sou de tal denominação. E acha que isto vai se valer de uma futura ira de Deus. Então eles estavam firmados nisso. Nós vemos que isso não saiu do povo judeu. Quando Jesus veio também, o que eles fizeram? Foi mostrar para Jesus a estrutura do templo. Olha a estrutura do templo. Eles estavam confiados, porque eles tinham templo, porque eles tinham um lugar de adoração, porque Deus se manifestava ali. Eles achavam que isso era o importante. Infelizmente, nós vemos hoje, muitos só vêm ao templo e acham que está tudo bem, cumpriu a sua obrigação religiosa, espiritual, e isso não é tudo. Precisa de uma verdadeira adoração, de uma verdadeira oferta de corpo e alma a Deus. Então eles confiavam nisso, em um zelo religioso que não impediu que Siló fosse destruída, e nem a morte de Eli e seus filhos e a sua nora. Se nós lermos, veja que Deus disse: olha, não, eu vou cortar o braço de vocês, dos vossos pais, e não haverá velho entre vocês. O que quer dizer? Esse povo ia morrer novo. Foi a sentença que Deus
deu para eles: vocês vão morrer novo, não vai haver velho. Então, é o exemplo que Deus deu para eles, citando o que aconteceu em Siló, e nem assim, no tempo de Jeremias, eles não se arrependeram. Então, diz que Deus deixar Deus para confiar na estrutura religiosa foi o pecado do povo nos dias do sacerdote ali. Assim como o povo para o qual Jeremias profetizou, por esse motivo, Deus utilizou-se do triste exemplo de Siló, com a intenção de levar Judá a refletir e arrepender e a desejar uma mudança. Então, nós temos cuidado, está estruturado no nosso conhecimento, naquilo que nós temos de conhecimento para com Deus e até fazemos para Deus. Isso não nos garante vida eterna, não nos garante salvação. Precisa fazer de coração. Eu fiz a minha parte, está resolvido, né? Eu vim no culto na segunda, no domingo, na quinta, vim na escola dominical. Não é isso. Precisa de servir a Deus com integridade, com fidelidade. E para nós nos dias de hoje, não só exemplo de Siló, mas tantos outros, até nos dias atuais, né? Nós vemos quantos que estão em queda, e até mesmo o povo de Israel, na atualidade. A queda deles serve de exemplo para nós. É isso mesmo. Posso contar? Pode. Você, ainda falando dessa questão da adoração, Rose, você falou de esquecer de adorar, de esquecer da adoração, né? E o pior de esquecer de adorar é o perigo da falsa adoração, como fala aí o ponto 2. Sim. Não é? Isso é o pior ainda, porque o que seria oferecer uma falsa adoração? De acordo aqui com o comentarista, é quando que a nossa adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. Então, quando eu entro diante de Deus para louvar a Ele, para glorificar a Ele, né, isso precisa ser em espírito e em verdade. Eu penso que se torna uma falsa adoração quando eu estou ali adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo eu não ofereço perdão para o meu irmão. Eu estou ali adorando, né, dizendo que estou adorando, louvando, glorificando, mas eu julgo o meu próximo, mas eu faço acepção de pessoas. E o que adianta eu fazer tudo isso e louvar e engrandecer o nome do Senhor? Isso não seria uma falsa adoração? Sem dúvida. O próprio Jesus, ele afirmou isso, dizendo: olha, quando você for trazer a sua oferta, que aí não é monetária, mas a sua adoração, você lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, vai a ele. Deixa de ir para oferta, quer dizer, deixa de adorar, deixa de cantar, deixa de louvar e vai consertar com ele primeiro, e depois você volta e entrega a sua oferta. O próprio Jesus já advertiu isso. Então, é correto isso. Parte da capacidade de perdoar, de amar, né? De ter condições de reconciliação. Então, para a gente oferecer uma adoração completa, verdadeira, então precisa fazer isso tudo. Sim, né? Perdoar, não fazer acepção. E aqui nesse ponto ele fala assim, que a hipocrisia, olha, ele fala da hipocrisia, que é justamente isso que a gente está falando. Sim. Né? A hipocrisia na adoração existe. E Jesus afirma que em vão adoram aqueles que o fazem dessa forma. A gente lembra da questão do fariseu e o publicano, não é? Porque o fariseu, ele falava que fazia tantas coisas, que dava o dízimo, que orava, que jejuava, e que ele não era como os outros homens. Olha só, isso é uma falsa adoração. Enquanto o outro, que talvez, ouvindo aquela oração do fariseu, talvez ele até se sentisse daquela forma mesmo: eu sou isso mesmo, eu sou miserável, eu sou pecador, Senhor. E nem ousava levantar os olhos aos céus. Mas o Senhor, a Bíblia diz que ele saiu justificado, porque ele ofereceu uma verdadeira adoração, porque ele reconheceu que ele era miserável, que ele era pecador e ele necessitava de Deus. Então, quando nós nos colocamos em cima desse pedestal e abrimos a boca para louvar, glorificar
glorificar, adorar a Deus, nós estamos de alguma forma oferecendo a Deus uma adoração falsa. E precisamos tomar muito cuidado, porque isso é algo que acontece muito dentro da igreja, e se nós não vigiarmos, acontece conosco também, né? Então é necessário tomar muito cuidado. E no finalzinho desse ponto ele fala que, embora frequentasse o templo e observasse os ritos do culto, o povo de Judá estava com seu coração distante de Deus, contaminando o culto do Senhor, atraindo assim a sua ira. Olha que coisa difícil. Eles estavam contaminando o culto. Contaminando. Isso é muito difícil e muito sério. Então, essas atitudes que nós falamos aqui, se nós não tomarmos cuidado, não vigiarmos, nós também estaremos fazendo como esse povo. Estaremos ali no culto pensando que estamos adorando, mas na verdade estamos contaminando o culto, né? Difícil, né? E às vezes, Moed, até enganando a igreja, né? E a gente fica adorando mesmo, mas não dá para enganar o Senhor. Porque Jesus disse, olha, vocês me honram com lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Então a Deus não tem como enganar. A gente vai aí caminhando para o ponto 2, falando sobre a vida espiritual bíblica, né? Então a gente vai falar sobre essa definição, sobre a vida espiritual e suas tendências atuais e a prática da espiritualidade. Então a palavra espiritualidade, ela vem do latim, né? Ela significa o ato de valorizar aquilo que é espiritual, né? No que se refere à vida cristã, a vida espiritual, ela se firma na experiência pessoal e real da pessoa com Cristo. Ou seja, a questão do relacionamento com Deus. Como vai o relacionamento, né, do cristão com Deus? É um relacionamento de oração? É um relacionamento de conversas diárias? É um relacionamento de perguntas e de respostas? Porque esse relacionamento deve ser pautado nisso, né? Na conversa diária com Deus, no questionar, no falar com Deus, no se expor ali todos os dias. Então, tem uma outra questão também, que além dessa experiência né, a gente precisa ser influenciado na fé, por conta dessa espiritualidade. No pensamento, na forma de enxergar a vida, nos relacionamentos interpessoais e no enfrentamento das dificuldades também. Então, se você tem uma vida espiritual pautada na palavra de Deus, né, nessa busca por esse relacionamento com Deus, todas essas coisas aqui são as vantagens que a gente vai ter por ter esse relacionamento, por ter essa espiritualidade, né? Bom, aqui diz também que a vida espiritual não é invisível, e não é mesmo, né? Ela pode ser vista. Você, quando tem uma vida espiritual com Deus, a primeira coisa que aparecem são os frutos, né, Edna? Dessa relação que nós temos com Deus. E isso é muito importante. Atitudes e palavras que glorificam o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Uma vida espiritual saudável leva a pessoa a agradar ao Senhor Jesus. Esse agradar ao Senhor Jesus é manter esse relacionamento com Ele, é fazer a vontade dEle diariamente. Às vezes não, sempre renunciar. Então, quando você tem uma vida espiritual com Deus, de acordo com essa definição, é isso, né? É você ter esse relacionamento que agrada ao Senhor Jesus, né? E isso é muito importante para o crente. O que estava acontecendo? Esse povo estava no templo, mas estava faltando esse relacionamento, priorizar esse relacionamento com Deus, né? E isso foi fazendo com que a decadência moral, a decadência espiritual principalmente, fosse acontecendo com eles, né? E temos aí no ponto 2 a vida espiritual e suas tendências, né, Edna? Se você quiser, atuais, se você quiser comentar um pouquinho sobre o ponto anterior também, fica à vontade. Já vou começar aqui nessa questão da tendência.
a vida espiritual e suas tendências atuais, né? Hoje nós ouvimos muito essa palavra tendência quando se refere à moda, né? É tendência, tá usando isso, tá usando essa cor, tá usando esse modelo, é tendência, não é? Mas a tendência, ela se refere a vários segmentos, na verdade a todos os segmentos, porque a tendência, ela é um pensamento que muda até mesmo muitas vezes a cultura, não é? Porque se a gente, por exemplo, a gente pensar em questão de música, até algum tempo atrás, não existia o funk, não existia outro tipo de músicas, né? Mas hoje é uma tendência, já faz parte da cultura brasileira, principalmente, o funk e outro tipo de música. Então a tendência é algo que está no pensamento das pessoas e que impacta na sua vida, na sua vida no dia a dia, até mudando o seu estilo de vida. Aqui o texto ele começa falando que nem todo crente vive de maneira bíblica. Isso é um fato, né? A gente sabe disso. Assim como nem toda prática espiritual agrada a Deus. É uma coisa muito difícil isso daqui, né? Eu estava lendo e me lembrei do povo lá na época de Malaquias. Malaquias capítulo 1, ele fala, a partir do versículo 6, ele fala assim, ó: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Porque eles estavam desprezando, fazendo a coisa errada, mas eles ainda não tinham consciência de que eles estavam errados. Aí o Senhor fala por que eles estavam errados. Eles estavam mostrando uma espiritualidade, porque aqui fala que nem toda prática espiritual agrada a Deus. O que eles faziam? Ó, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eles traziam animal cego para sacrificar e eles achavam que não tinha problema. Ofereciam coxo, enfermo e achavam que não tinha problema. Eles estavam fazendo aquilo que era exigido, que a lei pedia para sacrificar o animal, não é? Só que aquilo não estava agradando a Deus. E a mesma coisa hoje. Muitas pessoas estão praticando algo espiritual, que dizem ser espiritual, mas que não está agradando a Deus. O pensamento da sociedade atual tende a não aceitar o que é padrão institucional e sólido. Isso também é muito difícil, gente, porque hoje as pessoas, o mundo não aceita aquilo que é tradicional. As pessoas não aceitam o casamento tradicional, não aceitam o homem e a mulher tradicional, não é? Então, eles não aceitam. Esse pensamento atual da sociedade é dessa forma. No entanto, não rejeita nem condena o que é espiritual, desde que não esteja vinculado a uma instituição religiosa ou uma crença específica. Pode até ser espiritual. Mas tem que ir na igreja? Tem que ler a Bíblia? Não precisa. Você pode ser espiritual de outra forma. Então, eles não querem que esteja ligado a uma instituição religiosa. Mas, no finalzinho desse ponto, ele fala assim, ó, a vida espiritual atual tende a ser subjetiva, ou seja, é pessoal, de acordo com cada pessoa pensa, né? Tem uma característica própria. Tende a ser subjetiva e desprovida de preceitos bíblicos, o que deve ser rejeitado pelo crente. Por exemplo, as pessoas têm uma opinião sobre o que é ser espiritual, cada um tem a sua opinião. Então, para alguns, ser espiritual é, por exemplo, praticar yoga ou yoga, né? Outros observar a natureza, ser um naturalista, observar os astros. Para eles, na opinião deles, na mentalidade deles, isso é ser espiritual, né? Praticar meditação, né? Então, cada um tem um pensamento sobre aquilo que é espiritual. Então, a tendência atual sobre espiritualidade é essa, né? Isso na sociedade. Mas isso é diferente do que a Bíblia diz.
Olha o texto, observemos bem o texto. A vida espiritual atual tende a ser subjetiva e desprovida de preceitos bíblicos. Então você não precisa estar de acordo com os preceitos bíblicos para você ser uma pessoa espiritual. Mas isso deve ser rejeitado pelo crente. Pois somente por meio de Cristo é que podemos nos achegar a Deus. Então a verdadeira vida espiritual nós só temos tendo Cristo no centro, não é? Nos aproximando de Deus. O salmista falou, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Tendo comunhão, tendo intimidade com Deus. É isso que que a Bíblia fala sobre uma vida espiritual verdadeira. Não isso que o mundo está pregando, que o mundo está falando, que qualquer coisa que você observa, que você fique ligado naquilo, você encontra a sua espiritualidade. Tem uma última questão sobre a palavra tendência que você falou. Hoje a gente na internet está muito acostumado a ouvir sobre as trends. As trends do momento. São as tendências. Sim. É até redundante falar trend do momento, né? Essas trends do momento, elas vêm com é momentâneo. Acontece, viraliza, todo mundo entra e depois desaparece. Por exemplo, o morango do amor. Né? Virou uma coisa, todo mundo correu, aderiu e tal. Hoje ninguém ouve falar sobre o morango do amor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, com relação àquilo que é colocado para nós, como trend mesmo, como algo que é momentâneo, né? Sobre essa tendência atual aí. Você falou muito bem sobre todas essas questões. É isso mesmo que a gente está vivendo atualmente. E é muito importante tomar muito cuidado, porque se tem uma coisa que atrai o jovem, são as trends, são as tendências, né? E deixar isso claro para eles. É muito importante. A verdadeira adoração não pode ser comprometida por nenhuma tendência mundana. E né? Tem que estar baseada na palavra de Deus. Exatamente, verdade. E a prática da espiritualidade, pastor Geraldo? O importante de tudo, em toda a nossa vida, são práticas, né? A teoria é boa, mas, como a própria Bíblia diz, que a fé sem obras é morta, né? E os irmãos falaram da tendência aí na sociedade, mas trazendo para dentro da igreja, me preocupa também que às vezes há essas tendências, que são passageiras, né? Sim. Esses modismos. E há um conceito, infelizmente, um conceito no nosso meio de espiritualidade, de um crente espiritual muito errôneo, porque a prática da espiritualidade implica toda a nossa vida, não somente dentro do tempo ou a parte espiritual que alguém pensa, como o comentarista colocou aqui, e não é só oração, não é só leitura da palavra, é parte daí. Primeiro, de um relacionamento com Deus. Não tem como a pessoa ter uma prática da espiritualidade se não conhecer a Deus, né? De ouvir a Deus como se Ele fala pela sua palavra, né? A palavra da verdade, e agora, como se o Criador fala e age. Então, como que Ele vai falar conosco hoje e agir? A leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum são práticas espirituais saudáveis de um cristão genuíno. Então, parte daí a prática da espiritualidade. Leitura da palavra, que vai ouvir Deus falar, a oração, que é falar com Deus, é o jejum, que é um quebrantamento da sua vida, do seu corpo, né? Isso faz parte, são coisas saudáveis para a prática da espiritualidade do verdadeiro cristão. Mas não é somente isso. Veja que nos dias de Jeremias, as pessoas faziam isso, frequentavam o templo, eles ouviam a palavra, ouviam a leitura da palavra, né? Jejuavam, né? Também, mas cumpria os rituais litúrgicos, que hoje alguém não, fulano é espiritual, ele não perde um culto, né? Olha, no culto ele canta, no culto ele pula, no culto ele joga a mão para cima, né? Mas agora tem mais coisas. Diz assim, olha,
no templo, cumprir os rituais litúrgicos determinados no Pentateuco, quer dizer, cumprir a risca ali que estava escrito, mas precisavam melhorar seus caminhos e suas ações. Então agora entra a parte externa da prática da espiritualidade. Quer dizer, eu pratico só para mim, mas não é tudo, não está completo. Eles deixavam de lado as atitudes, as ações, isso era exercer a justiça, como a irmã diz aqui, a respeito do perdão, do conserto, né? Eles deixavam de exercer isso aos necessitados. Quer dizer, hoje estão fazendo justiça, mas a quem necessita, alguém está beneficiando a quem não necessita. Às vezes nós desprezamos aquelas pessoas necessitadas do nosso meio e às vezes só estamos atendendo a quem nos convém, a quem pode nos retribuir. Então isso não é a prática da espiritualidade, é atender ao necessitado, fazer justiça, ter um cuidado com o necessitado, que é aqui, olha, cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Não é uma pauta política. Quando alguém às vezes está fazendo isso, não, isso é só uma politicagem, está fazendo para alguém ver. Isso não é uma pauta política, são ações ordenadas pelo Senhor. E isso faz parte da prática da espiritualidade. Enquanto, como diz o conceito hoje de uma vida de uma pessoa que pratica a espiritualidade, que é espiritual, às vezes não inclui isso. A gente só olha ele no seu fervor, do tempo, né, do modismo que está aí, era aquela canelinha de fogo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A prática da espiritualidade engloba tudo isso aí. Meu relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração, no jejum, né, em praticar, não vou dizer rituais, mas a liturgia da igreja, né, aquilo que é colocado para a igreja, participar da ceia, né, isso são as liturgias. Não é só isso, tem a parte de mim para com o próximo. Então, a vida cristã genuína e bíblica consiste em práticas que glorifiquem a Deus. Aí entra isso, eu vou fazer tudo isso, mas não é para minha glória, para a glória de Deus. Então, como eu citei no início, o comentarista colocou aqui no final, a fé necessita ser prática, não somente teórica. Jesus falou alguma coisa sobre isso, pastor Geraldo, quando ele fala assim que, não sei se eu vou lembrar direito o versículo, mas alguma coisa assim, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês esquecem a misericórdia, o juízo, isso. Não é? Vocês devem fazer isso, mas não esquecer das outras coisas, né? Alguma coisa assim. Então, está mais ou menos relacionado com isso que você falou. E aí, partindo para o nosso último ponto 3, vamos falar sobre as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia, né? O primeiro ponto já tem por título a triste realidade de uma vida espiritual vazia. Então, Jeremias vai profetizar contra essa vida espiritual vazia que o povo de Judá estava vivendo, né? E quando ele fala com esse povo, ele deixa muito claro quanto as atitudes desse povo estavam entristecendo a Deus, né? O povo estava confiando na estrutura do templo, o povo estava se firmando com o próprio templo como se ele fosse um grande amuleto, né? Era aquela questão, eu roubei, mas eu estou no templo, e isso basta. Eu fiz isso, mas estou no templo, e isso é o bastante. Aconteceu isso, mas eu sou o sacerdote, e isso é o suficiente. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que Deus, ele olha, neste caso, ele olha para o coração, ele sabe a motivação, ele sabe como você entrou no templo. Muitas vezes a gente recebe sim, ou até nós mesmos, né? Vamos para o culto no domingo à noite com o coração contrito, arrasado, porque alguma coisa aconteceu e você chega, a palavra de Deus vem te curando, restaurando e vai transformando, né, aquilo que
que você estava passando, seja o pecado, você se arrepende e se entrega a Deus, e aí Deus perdoa, né? Mas com esse povo aqui, a situação ela estava lastimável. Aqui fala que, mesmo com todos os elementos necessários para a realização de um culto, a presença do Senhor é indispensável e insubstituível. Eles tinham tudo no culto, menos a presença de Deus. Ou seja, eles não tinham nada, porque a presença de Deus, ela é insubstituível, né? Ela é indispensável. E aí, o comentarista aqui cita, na época de Jesus, os escribas e os fariseus, que foram um exemplo muito grande, né? De pessoas que tiveram grandes embates com Jesus por conta da religiosidade. A gente tem falado muito, né, Edna, sobre a palavra religiosidade. A religiosidade nos afasta de Deus, né? E isso é muito sério. Então, Jesus afirma que eles eram sepulcros caiados. Deus deve estar no centro de tudo. Deus deve ser a prioridade. Deus deve ser a primazia na nossa vida, no nosso cotidiano, nos dias atuais e principalmente dentro da igreja, no nosso culto, no culto que nós entregamos, né? Então, essa é uma triste realidade. O estar vazio. Deus compara os fariseus a uns sepulcros caiados. O que seria isso? É aquele sepulcro que não tem nada dentro, ele é oco. Ele não só tem o morto, né, lá no sepulcro e o vazio deixado pela solidão lá, pela tristeza e enfim, né? Aí a gente vai ver sobre as causas e as consequências da vida cristã vazia. Você pode falar sobre isso, Edna? Sim. O que faz uma vida cristã ficar vazia, né? É tudo isso que nós já falamos, né? Usar o templo como um amuleto, estar no templo só para, como diz, marcar a presença, mas realmente não ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Isso vai causar uma vida vazia. E nós temos que lembrar, o texto aqui fala assim, a vida cristã sem a aprovação e a presença de Deus é um perigo, que você já falou. A presença de Deus, ela precisa estar na nossa vida. Ela tem que estar. Se eu sou um cristão sem a presença de Deus, significa que a minha vida está vazia, porque Deus é o ponto principal na minha vida. É o finalzinho, né, Rose, do texto que você acabou de ler. Sim. Deus deve estar no centro de tudo. Então, na minha vida, Deus ele precisa estar, né, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Ele vem habitar em nós, Ele vem morar em nós. E nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Ele quer, não é? A vida cristã sem a aprovação e a presença de Deus é um perigo. Para o crente, o culto não é somente um ato litúrgico ou uma obrigação religiosa, que é tudo aquilo que nós falamos, né? É só uma liturgia, é só chegar aqui, fazer aquela oração inicial, cantar um hino, quem canta no conjunto, canta no coral, só aquelas liturgias. Depois ficar ouvindo alguém falar a palavra. A vida, o culto não é só isso para nós. Aí ele vai lá para Romanos, quando Paulo dá uma definição do nosso culto. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. É um sacrifício santo e agradável a Deus. O nosso culto, ele precisa ser santo e agradável a Deus. E se eu estou fazendo em conformidade com a vontade do Senhor, fazendo tudo aquilo de errado que nós já falamos, sobre a questão de não amar o próximo, de não atender essas coisas que o pastor Geraldo acabou de falar, essa vida cristã genuína, isso não está agradando a Deus. Então, isso vai tornar a nossa vida vazia. Vai tornar, se não está sendo santo diante de Deus, vai tornar a nossa vida vazia.
Mas a sua oferta de louvor é um momento de comunhão com Ele. Uma vida cristã vazia é o resultado de um coração distante de Deus, que era o que estava acontecendo com aquele povo. O povo havia se afastado, estava vivendo um momento de apostasia. Então eles estavam tendo o templo como um amuleto, só indo ali, achando que aquilo era suficiente. Mas Deus estava longe deles. Ou eles estavam longe de Deus, né? E isso é o que acontece hoje. Uma vida cristã vazia é o resultado de um coração distante de Deus. Quando nós não priorizamos Deus, não colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, e começamos a priorizar as outras coisas, isso vai tornando a nossa vida cristã vazia. Eu estava lendo esses dias, né, Jesus falou que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E eu estava lendo ali a questão de Ageu, quando ele começa a falar com o povo, o povo volta do cativeiro e eles abandonam a casa do Senhor. Ali estava acontecendo o contrário, né, mas o sentido final é o mesmo. Porque eles estavam priorizando a sua vida particular. Eles estavam preocupados com as suas casas, então eles queriam reconstruir suas casas, reformar suas casas, deixar suas casas bonitas, enquanto o templo estava esquecido. E o Senhor repreende eles por isso, porque a prioridade não estava nas coisas do Senhor. É o que fala aqui. Uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus. Quando o nosso coração está distante de Deus, jamais nós vamos priorizar as coisas do Senhor. As coisas do Senhor são esquecidas. O jovem, né, deixa de ir na escola dominical para ir em qualquer outro compromisso. O jovem deixa o culto da mocidade para fazer qualquer outro compromisso. Entendeu? Porque o coração já está se distanciando de Deus, a vida espiritual está vazia, não tem mais aquele prazer de estar ali em comunhão, de servir, de oferecer aquele sacrifício vivo ao Senhor, que é o culto racional, né? E isso tudo tem uma consequência, né? Teve a consequência naquele tempo e tem a consequência hoje. Quais são essas consequências? Perda do direito de habitar com Deus, né? Jeremias fala: vocês, diante de toda essa situação, vocês não vão mais ficar aqui na minha cidade, o Senhor fala. Vocês serão levados cativos. Não ter as orações ouvidas pelo Senhor, isso aqui é muito difícil, porque Deus fala categoricamente com Jeremias: não ore por esse povo, não levante um clamor por esse povo. Olha que coisa difícil, né? Deus não queria nem que o profeta orasse pelo povo. Então, mas tudo isso por quê? Porque a vida cristã do povo estava vazia. Eles estavam longe de Deus. E isso causava todas essas consequências. E a colheita de frutos da própria maldade, né? Eles, né, o pastor Geraldo já fez um comentário sobre isso, e eles colhem esse fruto que no final eles realmente são levados cativos e ficam longe da sua cidade natal. Então, as causas e as consequências, as causas a gente pode evitar, né? Voltando ao arrependimento, fazendo a coisa certa, para não ter essas consequências negativas. É isso mesmo. E sobre essa mensagem urgente e atual, pastor Geraldo? Então, antes de comentar aqui, um comentário rápido aqui, voltando às consequências de uma vida vazia, que aí as orações não são ouvidas e nem Deus quer ou que orem, alguém se engana, né, e acha que está tudo bem, mas a vida vazia, Deus não recebe aquilo que nós estamos oferecendo a Ele também, que está vazio. Em Amós, no capítulo 5, versículo 23, olha o que o Senhor diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Quando isso Deus chega ao ponto de não querer ouvir os instrumentos do cântico, é uma vida vazia. Então a pessoa está cantando, está tocando, mas está vazio. Para Deus está vazio, não está saindo nada dali. E depois no capítulo número 8,
e versículo número 10, olha a tristeza. E tornarei as vossas festas em lutos, e todos os vossos cânticos em lamentações. Isso é que procede de uma vida vazia. Depois vai cair a isso. A pessoa está fazendo isso, mas a vida está vazia. Depois ele vai estar lamentando, vai cair em tristeza, porque não tem aquela resposta de Deus para a sua vida, porque Deus não recebe. Foi o que aconteceu com Caim. Um sacrifício de vida vazia. Deus não recebeu. Em outro texto, Deus fala que não quero ouvir suas festas solenes. Então nós temos que tomar muito cuidado na vida vazia, que às vezes pensamos que estamos dando tudo para Deus, mas está vazio. Agora aqui, entrando no terceiro ponto, uma mensagem urgente e atual. Eu fico olhando o valor da palavra de Deus, que ela não passa, mas por outro lado eu fico com tristeza olhando, passou 2.600 anos, vamos dizer, Jeremias até nós, aproximadamente. Mas a mensagem ainda está valendo. Por que ainda está valendo? Porque na atualidade tem muitas pessoas da mesma forma. Muitos cristãos procedendo da mesma forma. Diz assim, mas a verdade da sua mensagem ainda ecoa na atualidade. Isso é muito triste. Passou 2.600 anos, mas a mensagem ainda está ecoando. Por quê? Porque tem vidas na mesma prática, não se voltam para Deus, não servem a Deus de verdade, como vidas vazias. Então, ainda está ocorrendo, a mensagem ainda está de pé, ainda tem o seu valor, infelizmente. Infelizmente, em nossos dias, essa mensagem estava, nós queríamos que não, né? Queríamos que ela não tivesse, mas o seu valor teria passado. Mas, infelizmente, vamos atentar para isso, os nossos jovens, para que essa mensagem, ela tenha o seu valor, mas não na nossa vida, não na sua vida, que ela não ecoa para nós, e possa ecoar de nós para outros, né? Então ainda ecoa a mensagem anunciada por Jeremias, a porta do templo em Jerusalém, assume um papel de alerta em nossos dias. Infelizmente, muitos dizem estarem conectados com Deus, mas sem frequentar o templo, a igreja do Senhor, né? Ele está conectado, mas não estão frequentando. E outros estão frequentando, mas uma vida vazia. Como nós vamos contradizer o que nós dizemos aqui. Muitos estão frequentando, muitos estão da igreja, mas a vida está vazia. E esses que às vezes não estão frequentando, mas estão achando que estão bem, é o que tem surgido nos últimos dias aí, o movimento dos desigrejados. Então você vê a Deus em casa, eu estou muito bem, então essa mensagem está ecoando para eles, porque Jeremias não falou para falar ou profetizar para quem está em casa, para quem estava indo para o templo. Para concluir a nossa lição, eu vou ler a conclusão. Fala assim, a dura mensagem de Jeremias aos líderes religiosos e aos frequentadores do templo em Jerusalém revela que um crente pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e se perder mesmo estando dentro da casa de Deus. Precisamos ter uma vida cristã saudável e equilibrada, na qual a nossa comunhão individual com Deus e coletiva na igreja consiga caminhar juntas, resultando em uma prática que agrade a Deus. Essa lição é para os nossos alunos, mas também é para nós, né? Que nós possamos refletir, praticar, né? Colocar tudo isso em prática e fazer essa autoanálise aí, né? Também, porque é importante, né? Que Deus abençoe aos irmãos, que vocês tenham uma excelente aula na presença de Deus. Fiquem com Deus.